Por que uma pessoa precisa, prefere ou permite adoecer? Bom dia, divergentes! Por que as pessoas adoecem? Se tem alguém próximo a você que adoeceu, ou se você tem adoecido ou está doente, esse áudio é para você. E esse áudio é uma homenagem a uma aliada que me enviou um filme fazendo alguns questionamentos e pediu para que eu respondesse, e eu decidi gravar esse áudio. O filme é O Que Tiver Que Ser. E ele conta a história da Josefine, da Estela, que é diagnosticada com câncer. E nessa narrativa, não especifica as causas exatas da doença. E as 3 perguntas que ela me fez foi: por que as pessoas adoecem? Na verdade, foi essa pergunta que ela me fez e eu quero responder 3 perguntas aqui. A primeira é: por que as pessoas adoecem? A segunda: qual a utilidade da doença? E a terceira: por que essa mulher, e aqui já vem um spoiler, por que ela morreu no final do filme? Inclusive, eu recomendo que você assista esse filme para entender melhor essa análise com os nossos óculos, os óculos da Aliança Divergente. Essa mulher estava vivendo uma vida onde ela descobriu um câncer. E o filme começa com a trama dos filhos brigando dentro de casa, a maior confusão. O marido está na mesa, o Gustav, ela se senta, ele olha para ela e diz: eu quero o divórcio. Ela respira, olha para ele e fala assim: não, eu não vou te dar o divórcio. E o filme começa com essa trama. E eu perguntei para o ChatGPT, além de vários fóruns que eu pesquisei, por que essa mulher adoeceu? Por que ela teve câncer? E ali eu tive várias respostas. E o ChatGPT foi o mais assertivo. Lá nos fóruns que eu encontrei, muitas pessoas estavam culpando o Gustav, o marido dela, porque ele não dava atenção. Inclusive, no filme se revela uma traição desse homem com essa mulher, com outra mulher, que ela descobre também. E muitos culpando ele pelo distanciamento. E nessa hora, o ChatGPT foi o mais assertivo. Ele disse que as emoções e a sobrecarga, porque ela tentava resolver tudo, ela tinha uma filha adolescente que dava muito trabalho, ela tinha um filho menor que chamava muita atenção, demandava muita atenção, e realmente o marido não estava muito próximo, ajudando. E o ChatGPT disse que a sobrecarga emocional daquela mulher provavelmente fez com que ela adoecesse. E o que é uma doença, então? Vamos ao conceito com os nossos óculos da Aliança Divergente. E o objetivo aqui não é trazer culpa sobre você, culpa sobre alguém, para que você responsabilize alguém. O objetivo aqui é te mostrar, te trazer clareza de uma análise pragmática, de uma análise prática, de como as doenças se manifestam. A doença, ela é uma manifestação física no corpo de uma causa emocional por causa de uma ligação relacional. Aqui eu vou tirar todo o romantismo da história. Se você não assistiu o filme, eu recomendo que você assista, porque vai ser necessário, porque nesse áudio eu vou responder a pergunta de por que essa mulher adoeceu. No próximo áudio, você vai descobrir qual é a utilidade da doença dela. E no terceiro áudio, eu vou te mostrar por que ela morreu. Na verdade, talvez eu responda uma pergunta diferente. Será que ela preferiu, precisou ou permitiu a própria morte? Então fique comigo nesse áudio e preste atenção. Essa mulher estava vivendo uma confusão. O marido traindo, os filhos dando problema, ela não conseguindo resolver as coisas da casa. E nós vamos olhar com os nossos óculos da Aliança Divergente para os 3 tipos de padrão. A doença se manifestou. Do nada, Ramon. Do nada eu fiquei doente.
Do nada apareceu um câncer, do nada apareceu um problema no meu corpo, do nada minha perna deu problema, do nada eu tropecei e machuquei a perna, do nada minha mãe travou a coluna e eu tive que ficar com ela. Do nada não. Do nada não. E esses são os nossos óculos. Alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. E quando nós falamos sobre isso, nós vamos olhar para os 3 tipos de padrões: padrão de acontecimento, padrão de comportamento e padrão de relacionamento. O que estava acontecendo? O que aconteceu quando tudo aconteceu? Nós temos um casal numa trama onde toda vez que o filho adoecia, toda vez que o filho dava algum problema, e toda vez que o marido tentava cuidar daquele filho, fazer alguma coisa por ele, ele fazia algum tipo de cagada. Perceba, padrão de acontecimento. Toda vez que o pai tentava cuidar do filho, alguma coisa saía de errado com o filho. O filho era celíaco, não podia comer várias coisas. Toda vez que o pai tentava fazer algo pela filha, ele fazia alguma cagada. Eles foram para um concurso de pole dance da filha, adolescente, que nenhum dos dois queriam ir, mas por causa da doença, que ela ainda não havia revelado, é uma trama cheia de segredos, ela força o marido, quando ele pede o divórcio, a ir nessa viagem com a família. Seria a última que ele iria. E lá, toda vez que esse homem tentava fazer alguma coisa, ele fazia errado. Toda vez que dava alguma coisa, algum problema na casa, esse homem fazia errado ou não fazia. Depois aparece, do nada, a doença da esposa? Do nada, não. Do nada, não. Quando você pensa numa doença, eu quero que você imagine essa escada. Um ambiente onde a mulher está sobrecarregada, onde o homem está traindo essa mulher, onde os filhos estão dando problema. Existe um cenário onde o primeiro degrau é o degrau do desânimo. A pessoa começa a ficar desanimada com o que ela está vendo, começa a ficar desanimada com a vida dela e às vezes ninguém sabe, mas o desânimo começa a bater. Ai, que vida ruim. Ai, ter que acordar de manhã. Ai, o cansaço bateu. Ai, essa vida não está fazendo sentido. E depois de muito tempo no desânimo, sem tomar nenhuma decisão, começa a aparecer a apatia. A pessoa entra em um estado apático, que é aquele estado onde ela para de decidir ou para de tentar mudar e começa a aceitar. Talvez a vida seja assim mesmo. Talvez a vida seja cheia de conflitos mesmo. Talvez a vida seja isso. Talvez Deus tenha me esquecido. E a apatia, durante muito tempo, te leva para o 3º nível, que é onde o seu corpo vai gritar, que é justamente a doença. A manifestação física de uma causa relacional, de uma causa emocional por causa de uma ligação relacional. Perceba, do nada não. Mas existem alguns acontecimentos, e no caso dela, ela estava vivendo essa relação tumultuada do filho, da mãe, do filho, da filha, do marido. E eu vi num comentário de um fórum alguém dizendo assim: mas também o marido não fazia nada que presta. Essa mulher sofreu mesmo na mão dele. E preste atenção, tem uma cena muito clara no filme. Eu te mostrei os padrões de acontecimento. Só que quando o filho adoecia, o que acontecia em seguida? Quando ele tentava cuidar do filho, o que acontecia em seguida? Um padrão de comportamento. A mãe, preste atenção, a mãe, a esposa, descia a lenha nele, descia o pau nele e dizia ainda, numa cena clara do filme: você é um banana. Você não faz nada que presta. Padrão de comportamento dela. Toda vez que ele errava, ela era a mulher super controladora. Você é um banana, você não faz nada direito. E tem uma hora que ela vira para ele vira para ela e diz: mas você é uma controladora. Você não me deixa fazer nada direito. Quando eu tento colocar a mão em alguma coisa, você não me deixa. O banana falando da controladora, a relação que se encaixa. Qual era o padrão de comportamento dos dois diante dos acontecimentos? Do filho que adoecia, da filha complicada e da doença, dos problemas e das situações. Ele ia para o lado banana, essa mulher ia para o lado do controle, não deixava que ele tivesse o espaço dele. Só que ele também não se posicionava, perceba?
O problema aqui é a postura errada dos dois. É a reação errada dos dois. E quando a gente volta para o terceiro lugar, nós falamos sobre o padrão de relacionamento. Em que padrão de relacionamento da dependência emocional esse homem está? Ele está sendo a vítima. Ai, mas você não me deixa fazer alguma coisa. Você não deixa eu ter o meu espaço. Você não me deixa que eu me posicione. E ele está certo. Essa mulher tem um padrão de relacionamento que não deixa ele se posicionar. Mas ele também não tentou muito. E que tipo de padrão essa mulher tem? Padrão narcisista. Padrão de relacionamento dela é o narcisista. Ela controla tudo. Tanto que uma hora a filha explode com ela. Mãe, eu não aguento mais. Tudo que eu tento fazer, a senhora quer falar como eu tenho que fazer, do jeito que eu tenho que fazer, que hora que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. Me deixa, mãe. A pessoa controladora, ela parece que sabe de tudo, que tem tudo sobre controle, mas na verdade ela está sufocando os outros. E esse padrão controlador é o narcisista, que não dá espaço para os outros aparecerem. Então, por que a doença aparece? A doença é uma manifestação física que tem uma causa emocional por causa de uma ligação relacional. A bagunça nas relações sobrecarrega as emoções e faz com que o corpo manifeste e pereça. Se você está passando por uma doença, ou se você está passando por uma pessoa, está acompanhando uma pessoa que está doente, preste atenção nisso. Essa manifestação física tem uma causa emocional por causa de uma ligação relacional. E agora, ela só fica aí e ela só permanece aí porque ela tem uma utilidade. Qual é a utilidade da doença? E tem uma pergunta que eu quero te responder que é: por que essa mulher, e aqui já é um spoiler, eu recomendo que você assista o filme com o nosso óculos da Aliança Divergente. Por que ela morreu? Será que ela precisou, preferiu ou permitiu a própria morte? E se sim, por que, Ramon? Teria como evitar a morte dessa mulher? Isso você vai descobrir no terceiro e último áudio dessa série, explicando a doença. Porque no próximo áudio, você vai entender a utilidade da doença dessa mulher. E talvez você entenda a utilidade da sua doença, a utilidade de uma doença sua que volte, ou a utilidade da doença de uma pessoa que esteja próxima a você. E quando você descobrir essa utilidade, vai ficar muito mais fácil abrir mão dela ou não. Mas aí vai ser uma decisão sua. Se você puder, eu recomendo que você assista esse filme. E se você quiser ouvir a parte 2, qual a utilidade da doença dela, já comece a pensar sobre o que aconteceu na vida dela. A doença deu a ela o que a saúde não foi capaz de dar. Vai para a vida, porque a vida é justa até com as doenças e ela só está te esperando. E se esse áudio fez sentido para você e se você teve alguma percepção, para que eu faça a parte 2 e saiba e entenda que você está acompanhando e quer ouvir, marque no perfil da Aliança, no nosso Instagram. Marque o meu Instagram também com a sua percepção desse áudio explicando as doenças. Por que as pessoas adoecem. Agora vai para a vida, porque chegou a hora de você talvez descobrir um gap e se tornar uma pessoa mais saudável ou não ser um refém da doença dos outros. A doença tem uma utilidade de preencher um espaço que a saúde não foi capaz. Bom dia, divergentes! Esse é o segundo áudio da série explicando as doenças. Por que as pessoas adoecem, qual a utilidade da doença e por que aquela mulher morreu. Eu estou fazendo a análise desde ontem e foi difícil, foi desafiador convencer o Elton a me deixar gravar esse segundo áudio da série na sequência, porque o primeiro deu muito movimento, onde eu falei sobre por que as pessoas adoecem. E eu estou explicando sobre o filme O Que Tiver Que Ser, um drama, um dilema onde uma mulher casada com um homem, começa-se o filme onde ele pede o divórcio e essa mulher vivendo um trama tremendo, filhos com brigas, uma filha difícil, adolescente, um filho que sempre precisa de atenção. E esse homem traindo essa mulher,
esse homem um banana, um homem irresponsável, e essa mulher uma mulher controladora. E no primeiro áudio da série eu te disse que a doença ela tem uma manifestação física no corpo por causa de uma causa emocional, por causa de uma ligação relacional. E nesse segundo áudio da série, nós vamos encarar qual a utilidade dessa doença. Por que essa doença chegou e para que ela foi útil. Porque toda doença tem uma utilidade. E eu te convido a colocar o óculos da Aliança Divergente, o nosso óculos, para encarar as doenças, para encarar os acontecimentos que estão na sua vida, inclusive as vezes em que você adoece ou se você está doente, ou das pessoas doentes ou adoecidas próximas a você, para que você também não se torne um refém da doença de alguém. E antes de te falar sobre a utilidade da doença, nós precisamos olhar para as pré-quedas. O que é uma pré-queda? É aquele acontecimento que tem um impacto, uma relação e uma reação diante de um momento onde você está chegando no seu teto. Aquela zona de pré-queda é o lugar onde você está avançando. É o lugar onde você quer mudar alguma coisa, é o lugar onde você precisa quebrar um padrão. Recentemente nós tivemos o resgate dos otimistas e alguns acontecimentos revelam algumas pré-quedas. Perceba, no dia do resgate dos otimistas, bem próximo ao dia, nós tivemos a derrubada de algumas comunidades. Comunidades é onde ficam os leads. Então, se você está chegando aqui agora, na Aliança Divergente, você provavelmente estava em grupos do WhatsApp. E ali haviam várias comunidades e nós perdemos mais de 100 mil pessoas presentes nas comunidades. Perceba. Mas isso não nos atrapalhou. Nós descobrimos uma outra forma de fazer o que a gente já sabia fazer bem. Inclusive, por causa disso, nós tivemos um lançamento histórico em audiência. Mas a pré-queda não deixou de aparecer antes da quebra de um padrão e da subida. O segundo acontecimento foi que no dia da terceira aula da CPL, acabou a luz no estúdio, acabou a energia no estúdio. E perceba, eu vi o Elton chegando com uma tranquilidade absurda para essa terceira live. Porque ele já sabia. Ele analisou a vida dele, a minha vida, a vida do time, e não tinha nada ali indicando que aquele acontecimento tinha uma utilidade, uma necessidade para se tornar uma queda no dia histórico do nosso maior CPL 3 da história. E assim foi feito. Até a hora do início do evento, estava tudo perfeito. Perceba, mais um acontecimento, mais um impacto medido, muito baixo, baixíssimo, mais uma reação, que é a postura, lembra do padrão de comportamento, e uma relação envolvida, onde pessoas estavam bem, pessoas estavam alinhadas. Eu te falei sobre 2 eventos, agora eu vou te contar mais um. O Elton teve uma gripe depois do último dia do lançamento. Agora perceba, ele não gripou no primeiro CPL, ele não gripou no segundo, ele não gripou no terceiro dia do evento. Ele gripou num dia depois. Mais um acontecimento, mais um impacto bem pequeno, mais uma reação que não impediu ele de fazer as lives e não tem impedido, inclusive hoje ele fez uma live fantástica, e mais uma relação envolvida que não teve nenhum impacto. Nessa pré-queda ele também passou 3 pré-quedas mínimas que estavam envolvendo acontecimentos. Então perceba, toda vez que você estiver diante de um avanço, de avançar alguma coisa da sua vida, alguma pré-queda, algum evento, algum acontecimento vai acontecer. E preste atenção, as coisas não vão parar de te acontecer, mas elas vão parar de te parar. Percebe a diferença? As coisas não precisam parar de te acontecer, elas precisam parar de te parar ou parar de te afetar. A pré-queda, ela não te para. Ignorar ela que te faz parar. Porque quem não quebra o padrão, quebra a cara. E quando a gente volta para o filme, para análise tá bom, olhamos para a pré-queda, mas qual a utilidade da doença? É que você vai precisar passar pelo que te para que você não pare mais.
Se um acontecimento tem um padrão que te para, ele vai precisar acontecer de novo para não te parar. Mas isso só vai mudar se você perceber e mudar o seu padrão de comportamento. Perceba, quando a gente olha para a Estela, a personagem do filme, se você não assistiu o filme, eu recomendo que você assista. Quando ela adoece, como estava a vida dela? Uma família totalmente destruída. Como estava o marido dela? Banana e sendo traidor, estava traindo ela e sem presença. Como é que estava a relação dele como pai? Ausente e irresponsável, e ela é uma controladora tendo que fazer tudo. A doença ela tem uma utilidade, perceba. Quando a doença chega, ela é um acontecimento. Perceba o que ela muda na sua vida ou na vida das pessoas próximas e faça uma análise com o nosso óculos. Algumas pessoas, quando estão no momento de pré-queda, quando estão avançando, elas adoecem. E algumas pessoas, quando adoecem, conseguem segurar outras pessoas. Perceba, a doença pode aparecer para a vítima, para o vingador ou para o narcisista, de formas diferentes. Essa mulher do filme que adoeceu era uma narcisista. Mas a vítima pode adoecer e a manifestação e a utilidade são diferentes. Algumas pessoas, quando adoecem, recebem mais cuidado, mais atenção, elas são mais vistas. Ou elas conseguem manter outras pessoas por perto. Ou elas conseguem manter um casamento por causa da doença. E algumas pessoas, quando adoecem, fazem tantas coisas, correm tanto, se esforçam tanto, que nunca descansam, mas quando adoecem, elas conseguem ter um motivo ou uma justificativa para não precisar carregar tanto peso. Ou além, às vezes adoecem e carregam mais peso para mostrar o quanto são incríveis. E algumas pessoas, quando adoecem, elas deixam de precisar fazer para os outros aquilo que elas faziam, mas não queriam mais fazer. Para muitas pessoas, a doença é um motivo de descanso. Para outras, a utilidade da doença é evitar carregar peso. E para outros, é conseguir ter a utilidade de dizer não para outras pessoas. E perceba, a doença deu a ela o que a saúde não foi capaz. Ela vivia uma família destruída, uma família desunida, e através da doença, ela conseguiu unir a família. A família começou a se ajustar, a família começou a se aproximar. Ela tinha um marido banana, um marido traidor. Esse cara deixou de trair ela, se tornou fiel e forte para ela e para os filhos. Ela via ali nesse homem um pai ausente e irresponsável. E ele se tornou no filme um pai presente e cuidadoso. E perceba, tem um momento específico que eles foram fazer uma viagem para o concurso da filha adolescente, um concurso de pole dance, que ele não queria ir. E a princípio, essa mulher também não queria ir. Mas ela fez com que ele fosse porque ele pediu divórcio. E como ela sabia da doença, perceba o que muda. Quando esse homem e o pai esquecem a mala da filha adolescente, que era a única coisa importante que ele tinha que fazer, a única coisa, qual que é o padrão de acontecimento? Um homem irresponsável, um pai irresponsável, um marido irresponsável perdeu a mala da filha. Qual que era o padrão de comportamento padrão dessa mulher? Controladora. Ela brigaria, ela discutiria, ela diria que ele não presta para nada, que ele não presta atenção, mas ela se lembrou do padrão que ela tinha antes e mudou esse padrão. Mas ela não mudou à toa. A doença deu uma utilidade para a mudança. Como ela se lembrou da doença, ela foi para um padrão novo. Vai lá, se vira aí, marido, faz você. E a doença deu a ela a utilidade que ela não tinha. Não precisar carregar todo o peso. E fazer com que o marido carregasse. Fazer com que o marido cuidasse mais da família, dos filhos. A doença deu a ela o que a saúde não foi capaz. E ela não foi capaz de abrir mão da única coisa capaz de devolver tudo aquilo que ela buscou. A própria doença. Percebe isso? A pergunta que fica aqui é: tá bom, Ramon, mas ela mudou a postura. Mudou porque adoeceu. Mudou para utilizar a doença. Por que ela não fez isso antes da doença? Por que ela só abriu mão do controle depois de ficar doente?
Por que ela não contou para ninguém que estava doente enquanto ela utilizava a doença? Preste atenção, porque isso é importante. Quem mudou? Não era possível ser diferente antes? Precisava da doença? Precisava da doença para mudar a postura? Para fazer diferente? Quem mudou? A família mudou. O relacionamento mudou. O casal ficou completamente apaixonado. E esse marido vira para ela uma hora e eles ficaram tão juntos que ele diz: onde foi que a gente se perdeu? Olha o poder da utilidade da doença de resgatar uma família inteira, de trazer a ela a felicidade que ela tinha perdido no meio do caminho. Aí eu te pergunto, quem mudou? Foi ela ou foi a família? Perceba, a mudança da família veio da mudança dela. Ela constrangeu a família com a postura dela, mas ainda mantendo a doença como uma utilidade. Por que ela não decidiu mudar antes da doença? Por que ela não abriu mão da utilidade da doença antes da mudança? Consegue perceber isso? Tem coisa, preste atenção. A utilidade, essa é a utilidade da doença. Ela aparece para a pessoa fazendo com que ela se conecte com alguém, fazendo com que ela receba alguma coisa, com que ela consiga manter alguém próximo, com que essa pessoa não consiga ou não precise fazer algo por alguém ou algo que ela não queria fazer, ou até mesmo trazer um descanso. Tem doenças mais passageiras, tem doenças que voltam em ciclos trazendo isso quando a pessoa não respeita o corpo, e tem doenças que permanecem por mais tempo. No primeiro áudio dessa série você entendeu por que essa mulher adoeceu, por que as pessoas adoecem. No segundo áudio, que é esse, eu falei para você sobre as pré-quedas, que elas vão aparecer. O padrão vai se manifestar, a pré-queda vai aparecer, o problema vai continuar aparecendo, mas ele não precisa parar de aparecer para parar de te afetar. E você entendeu que toda doença tem uma utilidade, esse é o nosso óculos. E o próximo áudio da nossa série é: por que será que ela morreu? Tem coisa que dá para retratar, mas tem coisa que não dá tempo mais de reparar. Esse é o poder, ou pior, o prejuízo do desastre acumulado. Quando passa do tempo, isso é perigoso. Agora eu te pergunto, por que ela morreu? Será que ela precisou, permitiu ou preferiu a morte? Ou melhor, será que ela precisou, permitiu ou preferiu deixar de viver? Isso você vai descobrir no próximo e último áudio da nossa série explicando a doença. Por que as pessoas acabam querendo ou preferindo deixar de viver? Será que ela poderia fazer alguma coisa para impedir isso? Será que ela poderia fazer alguma coisa diferente? Fica atento, porque nesse próximo áudio você vai ter uma clareza absurda. E eu quero que você me conte, publique um stories dizendo como que foi esse áudio para você, qual clareza você teve, qual percepção sobre as suas doenças, sobre os ciclos em que você adoece ou sobre quantas vezes você é refém da doença de alguém próximo. Me marque o perfil do Elton Euler, Ramon Galimberti e da Aliança Divergente. Eu quero saber a sua percepção para saber se eu gravo o próximo áudio te explicando por que as pessoas às vezes preferem deixar de viver e o que elas poderiam fazer para alterar ou impedir ou mudar isso. Aqui na Aliança Divergente você tem clareza. Você precisa de 3 coisas para avançar: clareza, coragem e avanço. Você está tendo clareza sobre as doenças e isso vai te dar coragem para você seguir e avançar. É por isso que aqui na Aliança Divergente você entrou aqui e entenda. Aqui nós vamos te dar clareza para você avançar, porque aqui você pode muito mais. Se a doença faz mais sentido do que a falta dela, ela nunca irá embora. Esse é o terceiro e último áudio da série Explicando a Doença. Bom dia, divergentes! Eu fiz uma sequência de áudios explicando a doença, a partir de um filme pedido por uma aliada aqui da nossa Aliança Divergente. No primeiro áudio da série, eu expliquei e respondi a pergunta: por que as pessoas adoecem? E eu disse, a doença tem uma manifestação física, uma causa emocional, por causa de uma ligação relacional. A forma como as pessoas se relacionam interfere nas emoções e é capaz de gerar uma manifestação física.
No segundo áudio dessa série, eu respondi a pergunta: qual a utilidade da doença? A doença tem uma utilidade de preencher uma necessidade que a saúde não foi capaz. E essa necessidade pode ser aquela de conseguir dizer um não, que antes, quando a pessoa era saudável, ela não conseguia. A doença também permite que algumas pessoas possam descansar. Por exemplo, às vezes a pessoa está muito cansada, não reconhece seu cansaço, não reconhece seu esforço e, sem perceber, ela acaba adoecendo, tendo uma dorzinha de garganta, tendo um probleminha no intestino, e quando isso acontece, ela pode ficar em casa. O corpo grita, o corpo pede e ela consegue alguma coisa até o descanso. A doença também pode ter a utilidade de punir. Sim, a doença que uma pessoa tem ou o mal que uma pessoa passa pode punir alguém. Punir um marido, punir uma mãe, punir um pai pela má criação. A doença também ela pode gerar reconhecimento, fazer uma pessoa ser reconhecida. Olha só como eu tenho uma doença que ninguém resolve. É uma doença rara, sabia? Ninguém tem uma doença como a minha, ninguém sabe resolver. A doença também pode ter uma utilidade de aproximar e unir pessoas. Às vezes um filho, no meio de uma confusão de um casal, adoece. E quando ele adoece, os pais se unem para cuidar desse filho. E os filhos geralmente adoecem pelas confusões dos pais. Mas eu já vou falar das crianças, das doenças de crianças. Então, escute esse áudio, porque o objetivo não é que ele traga culpa, e sim clareza. A doença também pode gerar a utilidade de fazer com que o doente receba cuidado ou de manter alguém próximo. A doença tem uma utilidade de preencher uma necessidade que a saúde não foi capaz. E nesse terceiro e último áudio da série, explicando a doença, nós vamos responder uma pergunta: por que ela morreu? Quando eu digo por que ela morreu, nós estamos fazendo a análise de um filme, o filme que tem o título O Que Tiver Que Ser, onde nessa trama uma família tem ali os seus problemas, um filho tem problema, ele é celíaco, a filha adolescente tem várias dificuldades com os pais, a mãe descobre um câncer e o pai, que é o Gustav, ele quer terminar o casamento e pediu o divórcio. E no meio dessa trama toda, esse câncer é descoberto e no final desse filme, aqui já vai um spoiler, espero que você tenha assistido, se não assistiu, eu quero que você utilize o óculos da Aliança Divergente. Eu quero te emprestar o meu óculos para que você enxergue as doenças de uma forma diferente, numa perspectiva diferente, que eu tenho certeza que vai poder direcionar as suas decisões e as suas escolhas a partir daqui. No áudio de ontem, nós tivemos a Carol. A Carol que tem uma frase marcante: viver ou morrer é uma decisão. Ela que passou por um câncer e venceu um câncer. E antes de entrar nesse tema, que vai ser um pouco polêmico, explicando por que essa mulher morreu, será que ela poderia ter feito algo que impedisse a própria morte? Será que ela poderia ter evitado a própria morte? Será que faltou alguma coisa? Será que ela fez o melhor dela? Será que ela foi uma supermãe mesmo? Naquela morte onde todos se reuniram ao redor dela e depois disso os filhos aparecem num carro com o pai, indo para a casa dos avós. O que poderia ter sido feito com os óculos da Aliança Divergente? E antes de entrar profundamente no tema, eu quero trazer um alívio, eu quero trazer uma direção para você que tem filhos. Um filho que nasceu com algum problema, um filho que nasceu com alguma doença, com alguma dificuldade. Não vamos trazer essa sequência de áudios para filhos que nasceram com alguns distúrbios, ok? Com alguma doença. Eu quero que você encare essa série de áudios como os adultos que se relacionam entre si e estão adoecendo. Um adulto que desenvolveu um câncer, uma endometriose, um adulto que até teve uma queda, se machucou. Essa série de áudios de Explicando a Doença
São para as pessoas que vêm adoecendo na sua vida ou para a doença que você vem repetindo, seja em ciclos ou seja uma doença que apareceu e não saiu nunca mais. Vamos responder a pergunta de por que ela morreu? Eu já quero começar dizendo para você que a doença deu a ela o que a saúde não foi capaz e a morte intensificou esse padrão. Viver ou morrer é uma decisão. E preste atenção. Quando você adoece, toda doença tem uma utilidade. E tem gente que pensa, mas por que eu adoeci? Eu não queria mais adoecer. Mas se você adoeceu, existe uma utilidade nessa doença. E às vezes é alguém próximo a você que adoeceu. Existe uma diferença muito grande entre um acontecimento que você teve e a sua reação a esse acontecimento. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, as coisas, pelo menos no começo, as coisas não vão parar de te acontecer. As coisas têm que parar de te parar. Por exemplo, nós tivemos aqui no Resgate dos Otimistas, aqui no Refúgio, o Gabriel, que talvez esteja ouvindo esse áudio, que disse, eu não consigo nem preencher a minha ficha, eu não consigo entrar na Aliança Divergente, porque eu quebrei o meu dedo. Aí o Elton perguntou, mas qual dedo foi? Na verdade, ele não perguntou, ele que disse, foi o meu dedo esquerdo. Mas o que isso te impede de entrar na aliança? Não, porque eu sou esquerdo. E enquanto ele dizia isso, ele estava digitando, ou seja, o acontecimento estava ali, o problema estava ali, a coisa aconteceu e ele estava permitindo que aquilo parasse ele. E preste atenção, pense em 3 camadas. Primeiro é o padrão de acontecimento. O que acontece? Você adoece, ou alguém adoece. No caso do Gabriel, ele quebrou o dedo. E o que ele permitiu em seguida? Que o dedo quebrasse ou parasse. As coisas não vão parar de acontecer, as coisas vão parar de te parar. O padrão, a doença, ela tem um padrão de acontecimento. Lembra dos 3 padrões? Padrão de acontecimento, padrão de comportamento e padrão de relacionamento. A doença, ela é um padrão de acontecimento. Ela aparece na sua vida. E o segundo tipo de padrão que você precisa perceber é o padrão de comportamento. Porque as coisas não vão parar de acontecer se no seu padrão de comportamento, a sua tratativa, a sua postura, a sua reação for parar. Se a doença aparece e ela te para, ou se a doença aparece e ela para alguém, qual é o padrão de comportamento dessa pessoa? Parar. Se ela para, significa que alguma coisa próxima a ela ou algumas pessoas também se relacionam de forma diferente com ela, porque ela parou por causa da doença. E aí nós vamos para o padrão de relacionamento. Essa pessoa que parou por causa da doença começa a viver e começa a se relacionar com as pessoas próximas a ela por causa da doença. Pela doença, esse vira o padrão de relacionamento dela. O que ela faz ou o que ela deixa de fazer começa a ser pela doença que ela tem. Ela se relaciona com as pessoas? Não, ela começa a se relacionar com a doença. Exige que as pessoas se relacionem com ela pela doença, com a doença. Veja, você não está vendo que eu estou doente? Você não pode falar isso comigo. E às vezes ela nem diz isso, mas é isso que ela deixa no ar, ela deixa claro. As coisas não vão parar de te acontecer enquanto você, primeiro, não parar de se relacionar com as pessoas pela doença. Primeira coisa que você deve fazer é entender a utilidade da doença, que eu falei no segundo áudio dessa série, e agora entender que você deve parar de se relacionar com as pessoas pela doença delas, e sim se relacionar com a pessoa e não com a doença dela. Se relacione com a pessoa pela importância que ela tem para você e não com a doença dela por causa da condição. E a segunda coisa que você precisa fazer é mudar o seu comportamento. Se você para por causa da doença de alguém,
ou se você para por causa da sua doença, esse segundo padrão de comportamento precisa acabar. Porque enquanto essa doença te para, enquanto a doença de alguém te para, ela tem uma utilidade. Fazer com que você faça algo por alguém ou faça algo diferente do que você faria por alguém, ou que você deixe de fazer alguma coisa, porque afinal de contas você tem uma condição. A doença tem que parar de te parar, seja ela uma sua ou seja ela de alguém, e ela tem que te permitir seguir. O apoio que você dá a uma pessoa que adoeceu não pode te impedir de viver a sua vida ou de priorizar a sua família. E só assim essa doença vai fazer sentido com que acabe o padrão de acontecimento. Só assim essa doença vai poder desaparecer, porque ali ela vai perder o sentido dela, ela vai perder a utilidade. Então preste atenção, se você está adoecendo ou alguém está adoecendo próximo, entenda, as coisas não vão parar de te acontecer. Primeiro elas precisam parar de te parar enquanto elas estão acontecendo. Elas precisam parar de te paralisar ou parar de te afetar. Porque elas já estão aí. Se elas te param, elas continuam tendo uma utilidade e elas não vão sair daí. E quando nós olhamos para o filme, nós temos uma pergunta para responder. Por que aquela mulher morreu? Será que ela preferiu? Será que ela permitiu ou precisou da morte? Vamos analisar as consequências de uma doença em dois ângulos. Primeiro, quando nós temos um problema, uma situação relacional, a doença ela tem uma utilidade em alguma relação, para te fazer alguma coisa, para te fazer evitar de fazer alguma coisa, como nós dissemos no segundo áudio da série. E aqui nós precisamos retratar e reparar as relações, porque toda doença ela tem uma manifestação física, por causa das emoções, por causa de uma ligação relacional. Então nós precisamos corrigir as relações para começar a reduzir, minimizar ou mitigar o efeito que essa doença tem. Fazendo o quê? Lembra da conversa difícil? Na correção das relações, retratar e reparar. Tudo pode ser retratado. O que é retratar? Reconhecer e corrigir o erro nas relações. Reconhecer e corrigir um erro que aconteceu lá atrás e que continua acontecendo para que não volte a acontecer. Só que nem tudo pode ser reparado. E quando nós olhamos para a doença, o que é reparar? Restaurar o dano. Por exemplo, se você tem um copo e pega o copo de alguém e quebra, você pode reparar aquele copo. Você pode dar um outro copo para aquela pessoa. Uma batida de carro, se ninguém se machucou, você pode ir lá, consertar o carro e restaurar o dano, reparar o dano. Agora, quando nós falamos de doença, existe um custo da espera. O tempo de decisão importa e muitas vezes importa muito, porque existe o efeito do desastre acumulado. Como assim, Ramon? O desastre acumulado, ele gera um prejuízo que pode ser enorme. Por exemplo, se um filho seu, ou se você é filho de alguém, e se casou, seu filho se casou, e por causa da relação que ele não teve pais presentes, ele arrumou um homem ruim, ou ela arrumou um homem ruim, e ele arrumou uma mulher ruim, e o casamento terminou em separação, em briga, em confusão, em traição, por causa da dependência emocional criada com os pais. Não tem como reparar esse dano. Não tem como remover uma traição que já foi feita. Tem como retratar. Um abuso pode ser retratado, mas não pode ser reparado. O dano já foi feito. Um acidente, onde por causa da dependência emocional, um homem sofre um acidente e prefere ou permite ser cuidado pelos pais. E ele descobre o motivo do acidente. Dá para retratar a dependência emocional, a necessidade do cuidado? Dá, mas não dá para reparar se ele perdeu um braço. Não dá para restaurar o dano do braço. E aqui está a diferença entre ter um problema, que é a falta do braço, a perda do braço, e tirar a utilidade da falta daquilo na sua vida. É a diferença entre viver
apesar do problema ou viver pelo problema. Tem gente que vive pela doença. Tudo que ela faz é pela doença. Tudo que ela deixa de fazer é pela doença. E quem usa o óculos da aliança divergente começa a viver apesar da doença. Não deixa que a doença impeça ela de seguir, mesmo que ela comece seguindo com alguma dificuldade. Porque agora ela tem uma certa condição. Mas preste atenção, um fato ou uma condição não precisa deixar de existir para deixar de ter uma utilidade. Por exemplo, o Elton tem dislexia e descobriu aquela síndrome daquela condição postural. Isso não impediu ele de seguir. Afinal, ele seguiu muito. Eu tenho TDAH e isso não deve me impedir de seguir. Eu não devo viver pelo TDAH, eu devo viver apesar do TDAH. Uma aliada nossa que tem fibromialgia compartilhou no Celebre Comigo que a fibromialgia dela ainda não foi embora, mas ela não está sentindo dores. Foi fazer balé, a vida dela está avançando, o marido dela saiu de 6 para 10 para 14 mil reais. Ela ainda tem a condição, mas ela não vive pela condição. Ela vive apesar do problema que ela tem. A doença não precisa muitas vezes ir embora para você viver bem. O que você precisa é parar de viver pela doença e começar a viver apesar da doença. Só que existe o dano do prejuízo acumulado e aqui o tempo importa. Por exemplo, se você tem endometriose, dependendo do tempo, talvez você não consiga ter filhos. Se você repara isso depois de uma certa idade, talvez não dê tempo de ter filhos. Mas agora eu queria ter filhos. Talvez você tenha 50 e não dê tempo. Mas você não precisa viver pela endometriose que você teve. Ou usar o passado como uma condição. Você pode adotar um filho agora. Você pode viver apesar da condição. O fato da condição, o fato da doença ainda estar aí, não te impede de seguir. Não te impede de mudar a postura. Então preste atenção. Nem tudo que pode ser retratado numa conversa difícil, num alinhamento para alguém que adoeceu, pode ser reparado. E quanto mais tempo uma pessoa demora para reparar um dano, por exemplo, uma doença, aquilo vai gerando danos que não podem ser reparados. Mas no momento que ela decide mudar, ela pode viver apesar dos danos causados. Por exemplo, a pessoa que perdeu um braço ou uma perna num acidente, ela pode viver através do braço e da perna e falar, eu não consigo fazer nada. Ou dizer, eu vou viver apesar disso e deixa eu ver o que eu posso fazer além disso. E a pergunta que fica é, por que a mulher daquele filme que teve câncer morreu? Será que ela preferiu, permitiu ou precisou? Então preste atenção que eu vou responder essa pergunta. Mesmo que esse áudio fique um pouco mais longo, é para você entender e tirar de uma vez por todas a clareza que você precisa sobre alguém que adoeceu. Na cena final desse filme, perto da sua morte, do seu leito de morte, estavam todos em volta dela. Os familiares, os filhos, o marido. E ela conseguiu tudo o que ela queria. Tudo o que a saúde não havia dado, ela conseguiu. A família reunida, o marido amando ela, os filhos vendo ali uma excelente mãe. O que aconteceu então, Ramon? Por que ela morreu? Conta logo, Ramon. Eu preciso que você entenda o passo a passo aqui. Porque a doença dela fez muito sentido. Deu a ela tudo o que ela queria e ela não sabia. Como seria uma vida sem essa doença? Até porque se ela não tivesse adoecido, ela teria que encarar um divórcio. Imagina uma narcisista, quem estava com um padrão narcisista no talo, encarar um divórcio. Ela teria descrédito e críticas. Os filhos poderiam se afastar, até porque ela era muito controladora. Ela não conseguiu quebrar o padrão que ela tinha. E você vai perceber uma coisa. Durante o filme inteiro, ela viveu pela doença. Ela utilizou a doença para conseguir tudo o que ela queria, mas em nenhum momento, como diz a Carol, decidir viver ou morrer é uma escolha,
Em nenhum momento ela escolheu viver. Ela não tentou viver no filme inteiro, porque a doença fez sentido. E se a doença faz mais sentido que a falta dela, ela nunca vai embora. A doença deu para ela tudo o que a saúde não deu. E tem uma coisa do padrão. Ela morreu gigante. De um jeito que ela não foi capaz de ser na própria vida. E tome cuidado, tem gente que tem mais tesão no passado que viveu do que no futuro que poderia ser construído. Ela morreu porque ela não deu conta de abrir mão de ser tão especial e tão importante. E continuou morrendo sendo controladora, porque tudo que aconteceu foi por causa dela. A morte dela reforça que os membros da família, ou força os membros da família a assumirem responsabilidades emocionais que antes só dependiam dela. E eu quero que você preste atenção em uma coisa. Ela não é que ela morreu. Ela não escolheu viver. Em nenhum momento ela escolheu viver. Ela não escolheu viver. E quem não decide pela vida que quer, está decidindo pela vida que não quer. Por que ela morreu, Ramon? 3 coisas. 1, a doença já tinha avançado. Então aqui nós temos o efeito do desastre acumulado. Nem tudo dá para ser reparado quando tenta ser reparado. Por isso que o tempo de resposta, o tempo de ação diante de uma doença, ele é importante para amenizar os danos. Segundo, ela não decidiu viver. Ela não escolheu viver em nenhum momento do filme. A doença fez mais sentido do que a própria saúde. E terceiro, ela não tentou quebrar o padrão. Ela teria chance. Se ela tivesse quebrado aquele padrão narcisista de controlar tudo e de dar utilidade para a própria doença, ela teria chance. E eu te pergunto, aliado, que protocolo essa mulher deveria ter rodado? Protocolo de dependência emocional, padrão controlador narcisista. E depois, padrão controlador de vítima intencional no final, utilizando a doença dela. Se ela fosse aliada da aliança divergente, pense comigo dizendo, tô doente e meu marido quer se separar de mim. Já teria sido um avanço absurdo. Um PDA que ela tivesse feito ali com os protocolos teria tido um avanço absurdo. Mas sabe qual é o pior problema? E vou tirar o romantismo aqui desse filme. Ela puniu e prendeu a família dela. Quem ficou? Ficou com a visão da mulher heroína, da mulher que fez tudo, da mulher maravilhosa. Ela não liberou a família dela. Isso tem um peso. Quando essa filha for se relacionar com alguém, quando o marido que ficou for encontrar uma nova parceira, ela morreu e carregou com ela todo esse peso. E levou com ela e deixou, na verdade, para quem ficou, o peso. Mas a escolha de não viver foi a escolha dela. E eu te pergunto, quantas vidas você destrói quando você mantém a sua vida do jeito que ela está? Ou quantas vidas você muda quando você decide mudar a sua vida? E aqui eu te desafio a olhar para os acontecimentos, olhar para a doença ou para as pessoas adoecendo perto de você e não se tornar um refém, nem da sua nem das dos outros. Primeiro, esse acontecimento não vai deixar de acontecer, preste atenção. Essa doença não vai sair daí enquanto ela fizer sentido em te parar ou parar alguém. As coisas não vão parar de te acontecer, elas precisam parar primeiro de te parar. Nós temos um encontro com o Dr. Sorrentino, Vitor Sorrentino, e talvez o primeiro passo para você deixar essa doença de lado e fazer com que ela pare de te parar seja mexer um pouquinho na sua disposição. Eu te desafio a encontrar nesse encontro aquilo que você pode fazer e precisa fazer para mexer na sua disposição, porque nós estamos no mês do tudo ou nada. E nesse mês, o seu desafio é escolher. E existe uma escolha para ser feita. Viver ou morrer é uma decisão. Viver ou morrer é uma escolha. E a escolha que você pode e precisa fazer hoje é, independente daquilo que você esteja passando, independente daquilo que você esteja vivendo, você pode viver por esse problema, por essa doença,
seja ela sua ou seja ela de alguém, onde você é refém, você pode viver por ela, para ela. Ou você pode viver apesar dela. E eu te garanto, essa doença, seja ela sua, seja ela de alguém próximo a você, em pouco tempo deixará de ter utilidade, porque ela não vai te parar mais. E mesmo que ela tenha um desastre acumulado, você vai conseguir reparar aquilo que for possível para conseguir viver uma vida memorável, a vida que você entrou aqui na Aliança Divergente para viver. E nós estamos no mês do tudo ou nada. Talvez seja um tudo ou nada agora, um tudo ou nada para você escolher que tipo de vida você deseja viver, porque quem não tem motivos para seguir se apega às justificativas para ficar. Não deixe que a doença seja uma justificativa. Não viva pela sua doença ou pela doença de alguém. Viva apesar dela, porque quando ela não tiver mais sentido, ela vai deixar de acontecer. E mesmo que ela não deixe de acontecer ou não deixe de estar aí, ela vai deixar de te afetar ou deixar de te parar. E esse foi o terceiro áudio da série, terceiro e último áudio da série, explicando a doença. Ficou um pouquinho mais longa, porque eu precisava te dar algumas informações a mais. E eu quero saber de você, qual foi a sua maior percepção desse áudio, dessa série, e o que você vai fazer com isso? Marque o meu perfil no Instagram, @RamonGalimberti, @EltonEuler e @ no perfil da Aliança, porque eu quero saber qual é a sua maior percepção e o que você vai e pode fazer a partir desse áudio. Vai para a vida, aliado. Nós estamos no mês do tudo ou nada. Só começou e eu quero saber, nesse mês do tudo ou nada, o que você vai apostar, em que você vai apostar todas as suas fichas. Que bom que você está aqui na Aliança Divergente. E lembre-se, aqui você pode muito mais.